Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast E o Assunto é Dinheiro. É um prazer muito grande estar com você e hoje nós vamos falar sobre uma atividade que eu tenho muita vontade de desenvolver, mas não tenho mais coragem de voltar para uma sala de aula, que é a atividade contador, a profissão contador. Estamos inaugurando hoje o nosso quadro com uma pessoa muito especial, eu que já acompanho ela na internet, ela não para, ela é empresária, é contadora. E aqui ela está representando o CRC Amazonas como vice-presidente. Seja muito bem-vinda, Márcia Regina. Obrigada, Marcos. É um prazer estar aqui participando desse podcast. Que está no começo, inaugurando aqui, então é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua presença. Hoje é a primeira vez que nós estamos falando do quadro Profissões, entendeu? Perfeito. Por que eu trouxe você representando os contadores? Porque a gente sabe, né, você que está me acompanhando, já me acompanha nas redes sociais, sabe que eu sou economista e a nossa atividade depende desse profissional. Então é um profissional muito importante para a área de economia, principalmente para a gente que trabalha na área de captação de recursos, porque nós dependemos das peças contábeis. E assim, Márcia, a área do contador, igual economista, tem vários segmentos. Sim. Né? Você trabalha em qual? Em qual desses segmentos? Eu sou empreendedora contábil. Tá. Tenho um escritório contábil e faço aí assessoria e a consultoria de empresários. Você faz aquela rotina mensal, é isso? Isso. Eu faço assessoria contábil, que é onde o nicho de um dos nichos do escritório de contabilidade, que é cuidar ali das obrigações acessórias, manter essas empresas ativas com as suas obrigações em dias aí com o governo. Legal. E nós temos quantas faculdades de contabilidade aqui, mais ou menos? Hoje eu acho que em torno de 10, 11 faculdades ofertando aí o curso de Ciências Contábeis. Poxa, que bom, hein? Economia só tem 3 hoje. Me fala uma coisa, e com essa quantidade toda de alunos que se formam a cada ano, como é que está o mercado de vocês hoje? O mercado é um mercado competitivo, mas vale a pena ressaltar que, por exemplo, você cursa a Ciências Contábeis, a Faculdade de Ciências Contábeis, porém só se torna contador após prestar o exame de suficiência. Aí passando no exame de suficiência é que você pode aí estar fazendo o seu registro como contador. Até então, quando você se forma, é um bacharel em Ciências Contábeis, aí pode atuar na área contábil, mas não vai ser um contador. Então, eu acho que o maior desafio hoje que eu posso dizer da profissão é realmente combater esse que a gente chama de leigos, né? Essas pessoas que estão trabalhando no mercado sem registro, muitas das vezes sem capacitação ou sem conhecimento técnico e se titulam ali profissional da área ou até mesmo um contador. E acaba queimando o mercado, né? Porque faz trabalho errado, sim. Às vezes cobra um preço irrisório, né? Na nossa área também acontece, acho que praticamente em todas, né? Infelizmente, hoje, né, por exemplo, o que a gente orienta, principalmente para o empresário, você vai contratar um profissional ou um assessor ou um contador, vamos dizer, para cuidar do seu filho, que é a sua empresa, você tem que fazer uma pesquisa, saber quem é essa pessoa, quem é esse profissional. Porque você está entregando, eu como contadora, como professora, até mesmo como empreendedora, eu digo que quando você abre um CNPJ ali, você já adquiriu um filho. Então, se a gente pensar por essa analogia, você não vai entregar o seu filho para qualquer pessoa. Então, não tinha pensado por esse crisma. Exatamente. Então, eu faço essa analogia que é para o empresário entender a importância que é o CNPJ. Sim, lógico. E às vezes ele acha que é só aqueles dígitos, né, com 1000 contra. Isso né, mesmo. Não tem 1000 contra nada, né, é 1000 a favor. Então, eu acho que eu faço essa analogia, eles começam a refletir, nossa, é verdade. Então, eu tenho que investigar esse profissional, saber se ele é registrado, se ele é capacitado, se ele tem escritório. Tem gente que, você acredita, Marcos, que tem cliente que chega para nos consultar ou chega no nosso escritório que não sabe nem o nome direito do contador dele. Meu Deus. Infelizmente. Você que está nos assistindo, que é empresário, pega essa dica aí que a Márcia acabou de colocar. E onde é que o empresário, por exemplo, eu tenho uma empresa e preciso de um contador, e chega lá um rapazinho lá com uma pastinha debaixo do braço, se apresentando como contador. Tem um site, tem algum lugar onde o empresário possa conferir
se de fato aquela pessoa que está se apresentando ali como um profissional é de fato um profissional registrado, que está apto para realmente assinar como contador. Existe isso? Algum local que a gente possa fazer essa consulta? Sim, antes essa consulta ela era mais fácil, mas depois com a chegada da LGPD, a Sim. gente infelizmente teve que restringir as informações ali no site do CRC Amazonas. Mas o que a gente orienta é ele procurar, entrou no site, vai ter lá um telefone de contato, e aí ele procura o conselho ali com o telefone da comunicação, e ele procura o conselho e faz essa prévia consulta. Daí a gente vai passar essas informações se esse profissional é realmente Se registrado. está registrado. Mas eu acho que uma das opções também é, na hora, pedir a carteira do profissional. Porque se ele tiver uma carteira, ele já tem um registro. Então, qual é o seu CRC? Às vezes a gente se preocupa com o CRO, com o CRM, né? Com o CRM do médico. Corecon. Com o Corecon, exatamente. Então, perguntar qual o número do seu registro, qual o seu CRC. Se ele forneceu uma carteira, agora a gente baixa essa carteira PDF, então ele pode Olha mandar aí, que PDF legal, para hein? o cliente, porque a gente tem ali um aplicativo, né, onde pode baixar. Então, o profissional, que é profissional mesmo, ele vai fornecer essas informações. Sim, sem dúvida nenhuma. Quero aqui aproveitar, mandar um abraço para a nossa presidente, né? Sim. Do CRC, a Joseni, deve estar nos assistindo. Um grande abraço, presidente. Muito obrigado pela parceria que você tem com o Corecon. Sempre presente, Clube de Vantagens, estamos juntos, não é? Exatamente. Márcia, me fala uma coisa. Tem uma questão que é recorrente aqui na consultoria. O cliente chega com um balanço e, às vezes, o colega que fez, o contador ali, não fechou o ativo com o passivo. Na minha época que eu fazia contabilidade, isso era básico, né? Sim. Porque teria que fazer o encontro das contas ali. Então, quando a gente chega a isso, a gente identifica, no mínimo, eu já acho que aquele profissional ali não está habilitado, né? A importância do contador, para você que está nos assistindo, se a gente não tiver as peças contábeis perfeitamente corretas, elaboradas, não se consegue crédito para nenhuma empresa. Então, é um profissional realmente de muita importância. Hoje, no Amazonas, você já tem quantos ativos lá com vocês? Nós temos registrado mais de 6 mil profissionais. 6 mil? 6 mil, alguma coisa. Aí teria Mas para todo o estado, então? para todo o estado. Mas ativos, mais de 3 mil registros ativos. Se você for parar para comparar com o estado do Amazonas, Com o número de empresas, de empresas ainda tem muito espaço para você que está escolhendo qual profissão, qual vestibular. Eu indico realmente contabilidade. E hoje uma faculdade de contabilidade, quantos anos? 3, 4, 5. 4 anos, se o acaba não repetir e tal, né? Exato. 4 anos ele já está bacharel em contabilidade, como você já explicou. Isso. Tem que fazer esse bendito exame. É tipo um exame de ordem da OAB? Exatamente. É? Exame com 50 perguntas, ele tem que acertar 50%, e aí 25 perguntas, ele acertando, ele consegue passar no exame de suficiências. Não tem nada oral, só escrito. Por uma banca, né, monitorada pelo Conselho Federal de Contabilidade, a realização é do Conselho Federal e a gente contrata uma banca. A atual banca é a Cosplan. Nós prestamos 2 exames a cada ano, então já está aberta, inclusive, as inscrições aí para o exame de suficiência desse ano, o primeiro de 2023. Olha aí, você que está nos assistindo, isso. Já é formado, não perde essa oportunidade. Então já pode se inscrever. Já pode. E aí, acontecendo essa prova, esse candidato aí passando, ele já pode solicitar o seu registro. Aí, assim, tem aqueles que fazem no 7º período, que a resolução ela permite até 1 ano antes de você colar grau. Terminando, colando grau, ele já pode aí estar solicitando o seu registro também. Pô, que legal. Agora me diz uma coisa. Você já está formada já há algum tempo. Para quem está nos assistindo e já faz o curso de contabilidade, vai fazer o exame assim que se formar, ou 1 ano antes, como a Márcia acabou de explicar, qual que é o segmento que você indica? Olha a pergunta de milhões, hein? Você indica para quem está começando na área?
Bom, eu que sou professora universitária e ministro aula aí para os acadêmicos de ciências contábeis, eu hoje costumo dizer para eles o seguinte: a nossa profissão, ela realmente é uma profissão que exige prática. Então, a gente sai da faculdade, né, com a parte teórica e a gente sabe também a legislação que nós temos nesse Brasil, no qual ela muda a todo tempo. Então, aquilo que você aprendeu no primeiro, no segundo período, talvez quando você concluir a faculdade já foi superado, já né? foi mudado, já foi modificado, já foi alterado. Então, hoje, o mercado que mais os alunos, né, quem está ingressando na área contábil, é para a área fiscal. A gente percebe aí uma demanda grande justamente por causa da questão tributária. Tá. Então, a complexidade da gestão tributária acaba com que essas pessoas tenha muita demanda para essa área e as pessoas acabam indo por essa área fiscal. Mas a contabilidade, ela tem um leque de opções, né? Então, a gente trabalha aí com muitas opções, no qual passa aí de controladoria, de auditoria, de perícia, né, de auditor fiscal, e o próprio empreendedor contábil, empresário contábil. Quando você fala em empreendedor contábil, é que tem uma consultoria contábil, é isso? Que constitui um escritório CNPJ. contábil, exatamente. Tá, que vai entendi. trabalhar ali por conta própria. Ok. Às vezes ele opta por trabalhar no seu CPF, mas a grande maioria acaba abrindo uma empresa, e até porque, a partir do momento que você consegue, tem que ter mais funcionários ali, porque quando está começando é só ele e ele mesmo. Uhum. Então, ele faz o RH, ele faz o contábil, ele faz o fiscal. Faz tudo. Vai crescendo, ele vai contratando Vai mais ter que pessoas, contratar, né? e aí Não tem vai ter jeito. que constituir uma empresa, a gente chama ele de empresário contábil. Ah, tá. E aí uma área também que está crescendo muito é a área de consultoria. Então, hoje o contador ele pode ser um consultor do empresário. A contabilidade consultiva, eu acho que é uma tendência no nosso mercado. Eu tenho percebido, tem muita gente falando sobre isso aí, né? Exatamente. Eu ia te perguntar, o que seria essa contabilidade consultiva? Só para a gente entender melhor. Eu acabei de me formar em contabilidade, o ideal seria eu trabalhar num escritório, é isso? Exatamente, assim, adquirir a prática contábil. E aí, a melhor maneira é trabalhando em um escritório, começando ali pelo estágio, Tá. Estagiando e tendo aquela base, né, de prática. Aquilo que ele estudou na academia, ele vai colocar em prática ali. É isso aí que eu ia te perguntar. Por exemplo, se um colega que fez economia for trabalhar com captação de recursos, ele não vai ter conhecimento nenhum. Ele não consegue adquirir esse conhecimento dentro da faculdade. Na área de vocês, então, o profissional sai pronto para o mercado? É isso que você está dizendo? Não, ele sai com a teoria, com a só base. Com as noções, a só base. Com as noções. Então é a mesma coisa, né? É praticamente. a mesma coisa, até porque quando a gente vai botar na prática, por exemplo, a gente tem obrigações acessórias que o governo implementa para a gente cumprir. O empresário tem que cumprir. Um exemplo é os envios dos SPEDs. E é somente agora as faculdades elas estão implementando isso na sua grade curricular. Até então, ele não tinha isso. Ele conhecia a legislação, as resoluções, ele tinha a parte teórica básica, mas a prática em si, para o que é SPED, como fazer SPED no âmbito da Receita Federal, isso ele só adquiria mesmo quando ele estava trabalhando em um escritório contábil. Legal, poxa vida. Então, praticamente isso se repete em todas as profissões. Sim. Que eu acho que é exceção da medicina, porque se ele não souber nada, ele acaba causando algum acidente, né? Aí não tem como. Quando eu estiver recebendo o pessoal do CRM aqui, eu vou colocar essa dúvida na mesa. E existe um curso complementar? Você, por exemplo, como empresária, você ministra curso complementar para colocar esse aluno recém-registrado no mercado? Ou já existe muito curso digital? Como é que é isso? Para quem está nos ouvindo, entender de repente, poxa, então eu preciso ter um conhecimento prático, onde é que eu vou adquirir isso? Hoje tem algumas instituições que oferecem esses cursos na prática, que trabalham só com isso, né? Então, por exemplo, eu quero ter um escritório contábil. Eu vou lá,
fazer um curso de rotinas de escritório contábil. Existe esse curso? Existe no mercado hoje algumas escolas que já trabalham com isso. Poxa, legal. E aí o aluno ele vai se capacitando em várias áreas, né? Então, por exemplo, eu quero seguir a área fiscal. Então, eu vou estudar tudo aquilo que seja da área fiscal. Gestão fiscal, legislação, toda essa parte. Aí eu quero trabalhar com RH. E aí vai entender o E-Social, vai trabalhar com recursos humanos, com departamento pessoal, e aí você vai seguindo para as áreas que você escolher, que mais se identificar, né? E a área contábil aí é só contabilidade mesmo, fechamento de balanço, demonstrações contábeis, e mais ou menos nessa sequência. Quando eu faço a visita na turma de economia, que geralmente a gente é convidado, eu falo que é no momento que ele está dentro da academia que ele tem que escolher a área que ele vai trabalhar para se dedicar em determinadas matérias que vão ser exigidas para aquela área. O segmento de vocês é a mesma coisa? Eu acho que passa ali pela disciplina da faculdade. Então, por exemplo, quando o aluno ele tem contato, um exemplo, com contabilidade de custos, aí gosta, né? Ou ele ama ou ele odeia. Então, se ele amar, ele vai trabalhar nessa área. E assim vai. Quer dizer, contabilidade pública. Eu, particularmente, não gosto. É uma contabilidade totalmente diferente, mas eu não gosto. Mas tem pessoas que gostam, que se identificam, então estudam para trabalhar na área pública. E se dedicam a isso, somente para ir para a área pública, para prestar concurso, para ser um contador, ou até mesmo um profissional ali que vai estar atuando na área pública dentro de uma entidade pública. Então é dentro da academia que justamente ele já escolhe qual o caminho que ele vai seguir quando estiver formado, né? E por incrível que pareça, influencia muito o professor. Ah, sem dúvida. Eu escolhi na área que eu atuo hoje por causa dos professores, tu acredita nisso? Eu acredito que... eu sempre conto nas nossas lives que aquele professor tinha um carro diferente, uma roupa diferente. Eu falei, rapaz, eu acho que eu vou nesse segmento aí. Aí eu fui descobrir, eles trabalhavam com consultoria. Coincidência ou não, eram 3 professores e todos 3 eram consultores. Eu falei, rapaz, vou fazer isso. Deve ser a mesma coisa, né? Perfeito. É exatamente assim. Esse aluno que tem essa percepção, né? Porque tem alguns que não conseguem ter. Não sabe nem o que está fazendo dentro da sala. Ele não sabe nem o que ele está fazendo ali. Mas aquele que realmente vai em busca de algo e quer mudar, ele quando ele percebe, tem essa percepção de que uma área ela tem mais espaço do que a outra. Porque o que eu falo também para os meus alunos? Gente, o fácil, todo mundo, mais do mesmo está cheio, né? Sim. Mais do mesmo está cheio. Então, vamos tirar o mais do mesmo, vamos pegar ali o que é mais difícil, que ninguém quer, se especializar nisso, e aí, com certeza, você vai ter sucesso na sua profissão. Poxa, muito legal. A conversa está muito legal. Deixa eu falar para você que está nos assistindo, temos que agradecer os nossos patrocinadores. Nós estamos aqui no oferecimento da Êxitos Consultoria, é uma consultoria especializada em financiamentos. Você precisar de financiamento, procura a Êxitos. Ela faz Pronamp, FAMP, FGI, o que tiver disponível no mercado, ela vai te oferecer com as melhores taxas e condições de pagamento. E também estamos no oferecimento da Solinox. Você pensou em aços especiais, não só inox, agora também com aços, bronze, latão, procura Solinox. Solinox fica ali na Silves. Um forte abraço para os meus amigos Fábio e Dani Magalhães. Márcia, eu esqueci de te fazer uma pergunta importante, principalmente para quem está nos assistindo. Quem é a Márcia Regina? Fala um pouquinho dessa pessoa, dessa personalidade para a gente. Bom, antes de tudo, antes de qualquer título, eu sou a avó da Maria do Lucas. Olha só que chique. Também você é avô, hein? Ai, que lindo. Eu sou a avó da Maria do Lucas com muito orgulho, tenho 2 netos. O Lucas que tem 9 anos e a Maria tem 5. Então, assim, é o meu xodó, é a minha fortaleza. Muito bom. Mas a Márcia Regina é uma mulher empreendedora, é professora, contadora, é apaixonada por vinhos. Olha aí. Adoro vinho. É uma pessoa que tem um propósito, um sonho, uma missão aí. De impactar a vida de pessoas que estão empreendendo e que querem empreender.
Então, é uma entusiasta do empreendedorismo. Com certeza, eu te acompanho, você faz um trabalho muito legal no Instagram. Parabéns, Márcia. Ai, obrigada, muito obrigada. Muito bom. Vamos falar de dinheiro agora? Já que o Bora, podcast queremos. aqui, o tema e o assunto é dinheiro. Você sabe mais ou menos quanto está a hora técnica do contador? Um chute. Ou, vou mudar a Olha, pergunta. Como é que você calcula? Eu estou chegando na tua consultoria, sou um pequeno empresário e quero que você faça toda a parte da minha rotina contábil. Como é que tu calcula esse preço para quem está nos assistindo entender qual é o potencial de ganho de um profissional de contabilidade? inclusive, falar de precificação, algo bem importante, porque sábado já vou logo. Já dar ia um chegar começo. nessa, já dei a deixa para ti aí. Sábado nós vamos ter aí um curso promovido pela Comissão de Prerrogativas, precificação. Então, a gente vai falar sobre esse assunto que ele é tão debatido na nossa área. Eu acredito que em todas as áreas. Todas, né? minha querida. Não Não é só de vocês. Precificar é complicado, envolve ali falar de valorização profissional, porque eu acredito que quando você vai colocar um preço no seu serviço, o que você tem que se preocupar? Tudo aquilo que você investiu, tudo aquilo que você lutou para chegar até ali. Então, Excelente. envolve isso, né? Então, por exemplo, as pessoas reclamam porque a nossa profissão não é valorizada. Mas a valorização ela é intrínseca. Tem que partir de si, né? Tem que partir de mim. Então, se eu já não me valorizo, quem vai me valorizar? Exato. Então, eu acho que é uma questão de postura, de ideologia, uma questão de você se posicionar, de posicionamento. Então, por exemplo, eu investi muito para chegar até aqui, no meu Sim. conhecimento, eu sou uma pessoa capacitada e consigo provar isso e agregar valor, né? Gerar essa expectativa e agregar valor naquela pessoa que está me procurando. Então, quando o cliente procura, que ele enxerga valor, você vai colocar um preço justo para ele. Então, por exemplo, você me perguntou quanto que eu cobro para um cliente que está vindo procurar o meu escritório. A gente tem que levar em consideração algumas coisas básicas, né? Infelizmente, a gente vai precificar primeiro pelo serviço. Então, o que é a demanda? Para que eu estou te contratando? Exatamente. É assessoria contábil, você quer que faça o fiscal da sua empresa? Se você quer que eu faça o RH, você tem funcionários? Quantos funcionários você tem? Qual é o porte da sua empresa? Qual é o teu faturamento? Qual é a demanda que que esse cliente tem? Quantas notas fiscais são emitidas por mês? Tudo isso impacta no preço. Tudo isso impacta no preço. Então, é difícil a gente chegar a um valor, porque a gente sabe que tem muito profissional aí que se vende por qualquer valor e aí ele nem quer saber a quantidade de trabalho que o cliente tem e ele já tem um preço base. Então, eles, não, eu cobro para... Antigamente, alguns anos atrás, a base mínima para um contador era um salário mínimo. É isso aí que eu ia te perguntar. Era um salário mínimo porque não importava o porte dessa empresa, tu chegasse no contador, o cara dizia, não, um salário. Então, era dali para cima. Daí para mais, né? Daí para mais. Só que, claro, hoje a concorrência está grande, hoje nós temos aí várias empresas, né? A gente tem a contabilidade online, né? Infelizmente, tem contabilidade online. Infelizmente não, eu acho que é uma tendência do mercado, né? Uhum. Hoje, os processos de obrigações das empresas, quem faz é um robô. Então, hoje você mesmo? hoje você contrata robô, coloca esses processos de gestão dentro do teu escritório contábil e Ele quem manda vai bala. é ele que vai fazer aquela obrigação Não falta. acessória. Não. Tá lá todo dia trabalhando. Exatamente. Então, o gerenciamento de processos, de automação, hoje é muito grande. Então, por isso que alguns anos atrás disseram assim, a profissão de contabilidade vai acabar, do contador vai acabar, por causa da inteligência artificial. Sim, tá Mas chegando a gente em todos os sabe setores. que não vai acabar, vai sempre existir a figura desse profissional da área contábil, esse contador, porque tem muitas coisas que o robô não vai fazer. Então, é por isso que hoje a gente fala que a tendência do profissional da área é ir para a contabilidade consultiva, porque aí sobra mais tempo para que esse profissional cuide do realmente tem que cuidar, que é acompanhar a gestão daquele empresário. Tá. Então, antes, a obrigação de um escritório era conciliação bancária, lançamento contábil,
emissão de folha, esse tipo de coisa. Hoje você já tem ali um robô que já faz isso. Então, claro que muitas empresas não têm, contábeis não têm um robô fazendo, são pessoas que fazem, porque é um investimento alto. Entendi. Então, isso depende muito do que você vai ofertar. Ok. Então, no caso, a precificação começa a partir de um salário? Hoje não. Seria para ser? Hoje a realidade é metade disso. Pois é. Você não tem hoje, por exemplo, uma empresa de pequeno porte e você cobrando ali, porque tem pessoas que cobram R$300, por exemplo, para a mesma empresa. Já vi. A concorrência é muito grande, então vai depender do que você vai ofertar além. Sim, então, e aí no caso você tem que demonstrar ser um bom profissional, conquistar seu espaço no mercado para as pessoas entenderem que você naturalmente vai cobrar mais caro, mas aquele trabalho vai dar um retorno positivo para o cliente. É mais ou menos isso que acontece em toda a área, né? A gente chama esses clientes pequenos de PJinhas. Então, o que é esses PJinhas? Eu não tinha ouvido falar. A gente usa essa expressão. Então, os PJinhas, o que eles querem? Eles só querem que pague a guia dele no final do mês. Quanto é que eu tenho que pagar para o governo? Entendi. Eu não quero ficar devendo o governo, não quero que o governo pegue no meu pé, não me persiga. Então, quanto é que eu tenho que pagar a DARF ali no final do mês? Qual é a guia que eu preciso pagar? Seria o único trabalho para um PJ, é basicamente esse. Exatamente. Então, justifica diminuir o preço também, né? Exatamente. E hoje, quem faz isso, muitos robôs fazem isso. Tá. Aqui a gente chama de contabilidade online. Tá. Vamos agora falar dos segmentos de trabalho, né? Por exemplo, você sabe que eu defendo muito a área de captação de recursos, porque é a área que eu atuo, né? O economista pode fazer várias coisas, mas eu sempre estou ali defendendo a minha área. Dentro da tua área contábil, da parte da contabilidade em geral, tem a parte tributária. Eu ouvi falar também que tem profissional que se especializa só na parte de impostos, principalmente nessa área de imposto de renda, e fazer a consulta ali, uma contabilidade consultiva, mas para a profissional, a vice-presidente CRC, Márcia Regina, qual que é uma das áreas mais rentáveis para quem está nos assistindo que quer militar ou fazer uma faculdade para contabilidade? Qual que seria aquela que traz um retorno financeiro maior? Hoje a tendência maior é o empreendedorismo contábil. Empreendedorismo contábil. A gente percebe que hoje a maioria das pessoas que se formam, elas até vão trabalhar em algum lugar, mas elas sonham em ter o seu próprio negócio e sonham em ter o seu próprio escritório. E aí, qual é a dificuldade hoje e os desafios que a gente enfrenta no escritório contábil, né? Sendo um empreendedor contábil? Primeiro é a captação de cliente, que aí, como a gente já falou, esse mercado ele está muito, vamos usar essa palavra aí, prostituído. Mas é o nome, prostituído mesmo. Infelizmente, né? Não tem como fugir. Não tem, mas as pessoas acabam oferecendo serviços por um preço que não cobre nem o sistema, custo, né? Sistema que ela está pagando. E aí pagam para trabalhar, né? E infelizmente. Então, esse eu acho que é um dos maiores desafios de quem empreende ali, quem quer montar o seu escritório. É captar esse cliente. Uma vez captado, é manter esse cliente... Fidelizar. E aí, o que a gente oferece? O que o mercado hoje está crescendo e que eu acho que o empreendedor contábil ele tem que se atentar? Para outras opções que ele pode oferecer. Né? Então, outros produtos. Outros produtos. Sim. Um deles é a certificação digital, que hoje alguns escritórios já fazem, o meu faz também. Legal. Então, a gente emite o certificado digital do próprio cliente e de outros clientes que venham. É mais uma receita que entra. É uma receita. O BPO financeiro, que hoje, por exemplo, eu faço ali a gestão fiscal daquele cliente, mas ele não tem alguém que faça a gestão financeira dele. Aí é um serviço que hoje os escritórios podem estar fazendo. Mais uma fonte de receita. É uma receita, até porque... Por exemplo, eu já estou com o extrato bancário dele, já tenho acesso ali à conta dele.
Então, fazer a gestão financeira dele é muito mais fácil. A gente já tem pessoas com conhecimento, Todos os capacidade inputs que técnica. você precisa, você já tem, né? Exatamente. Poxa, muito legal. E aí esse BPO, ele se estende, né, como gestão de RH também, seleção de funcionários, por exemplo. Meu escritório, ele pode estar fazendo a seleção de colaboradores para essas empresas. Legal. Então, a gente fecha um preço ali, eu faço essa seleção, capto esses talentos para você no mercado e já faço ali a contratação. Então, já é a obrigação do escritório que faz a gestão de RH. É um outro produto também. É um outro produto. Então, é entender que o mercado ele é concorrido, mas que você tem outras fontes que você pode inovar e fazer a diferença. Excelente. Só nesse bate-papo rápido aqui, a Márcia já trouxe aí praticamente 4 produtos, né, que você pode empreender dentro do seu escritório contábil. Agora a pergunta que não quer calar. Me formei, me registrei, ouvi a Márcia Regina falando sobre montar um escritório. Vou querer montar um escritório. Quanto que eu preciso ter para montar um escritório pequenininho ali para começar? É que nem, eu tenho até uma palestra com esse nome, Me Formei e Agora? E agora? O que eu vou fazer? Quero montar meu escritório? Bom, basicamente, ele tem que ter um computador bom. Legal. Ele tem que ter um sistema contábil que, na média ali, gira em torno de R$450, né, Nada, mensal. Né? Pelo menos ele tem que conseguir aí alguns 2 clientes para pagar o Sim, para pagar sistema, aqueles custos, certo. no mínimo, né? Uma internet que funcione, né? Que funcione, que seja ali, né, rápida, que não deixe a gente na mão. Então, hoje, você quer empreender, você pode começar na sala da sua casa. É isso que eu ia te perguntar. Então, não precisa necessariamente se montar, alugar uma sala, ter um espaço, ir para uma avenida movimentada. Não, você pode fazer isso na sala da sua casa. Tudo tem um começo, né? Tudo. E às vezes até melhor assim. Claro que chega uma hora que você quer receber teu cliente, você não pode receber ele na sala da sua casa. Aí você marca num café. Acho que é por isso que os cafés cresceram tanto. Estão cada vez mais lotados. Eu estou de olho no mercado de café. Sim. Eu estou estudando aí esse plano de negócio, que eu acho que eu vou fazer uma Maria Café. Olha aí. Então, eu acho que os coworks, né, cresceram bastante, porque as pessoas estão saíram dos escritórios aí com a pandemia, todo mundo teve que ficar em casa, acabaram fazendo home office. E aí, quando querem fazer negócios, vão para um café. Sim. Eu acho que um investimento aí de 3 a 4 mil reais. Não é nada tão alto, né, em função, comparando com as possibilidades de retorno que você pode ter sendo um profissional de contabilidade, como a Márcia já muito bem colocou, as opções de trabalho. Eu acho excelente. Nós também defendemos essa bandeira, Márcia. O consultor que queira trabalhar, ele pode começar inicialmente dentro da sua casa, né? Obviamente o negócio vai crescendo, você vai querer receber um cliente, o teu cachorro está ali latindo, o teu filho está ali chorando, não vai dar certo. Mas isso é com o tempo, você já vai ter um cliente, já vai ter dinheiro entrando, não é diferente na área, né? Na área de vocês. Agora me fala uma coisa, uma vez estabilizado, para você ter ali um escritório de médio porte, quantos funcionários envolve? Porque eu te pergunto isso, porque como eu estou muito em contato com colegas da sua área, porque às vezes eu vou visitar para buscar documento, levar algum documento, tem escritórios que a gente abre a porta assim, tem 5 pessoas, 6 pessoas, e tem escritório que a gente abre a porta e a gente se espanta com a quantidade de pessoas. E um deles, o meu amigo Luiz, forte abraço para você, se você estiver nos assistindo, ele tem um escritório que consegue atender muitos clientes com poucos funcionários. A tecnologia chegou no ramo de vocês, é isso? Exatamente. Ele, com certeza, ele deve ter muita automação dentro do escritório. Tem. E se ele tem essas automações, ele consegue diminuir ali a quantidade de pessoas para fazer esses processos. Então, ele com certeza deve ter robô que atua, né, na área dentro do escritório dele, que diminui ali os processos. Então, mas, em média, se um escritório não tem automação, ele vai trabalhar ali, se você tem uma carteira de 80 clientes, ele precisa no mínimo de 6, 7 pessoas. Pois é, muita gente, né?
muita gente. E tem escritório que a gente abre a porta, realmente, eu tive a curiosidade de contar, tinha mais de 30 pessoas. Talvez esse seja naquele método ainda tradicional, né? Depende. Às vezes, por exemplo, tem alguns escritórios em Manaus que eles atendem clientes de lucro real. Então, são empresas de grande porte que demandam muito trabalho, muita mão de Sim, obra. E aí, nesses casos, tem que ter muita gente mesmo. Porque uma empresa de lucro real, por exemplo, se você cuida de uma indústria, você tem que ter pelo menos uma empresa só, um escritório, vamos se dizer, só trabalhando para ele. legal. Uma atividade também que você que quer ser contador, você pode desenvolver, é a área de captação de recursos. Antes nós éramos inimigos, tá, Márcio? Nessa área aí, o Conselho Regional de Economia, não só do Amazonas, mas de todo o Brasil, ele batia muito, mas depois houve uma pacificação e hoje a área de captação de recursos pode ser desenvolvida pelo economista, pelo contador, pelo administrador e pelo engenheiro. Então hoje é muito comum a gente chegar nos bancos e encontrar já com os contadores, a gente já faz festa. Antes a gente olhava com cara feia, né? Poxa, está entrando na nossa área, mas já não existe isso. Então, de repente, você que está nos assistindo, a área de captação de recursos também pode ser desenvolvida pelo contador. Agora vamos falar para aquele nosso malvado favorito que a gente não pode deixar de falar. O leigo. Como é que tá os leigos na área de contabilidade? Tem? Muitos. É mesmo? Muitos. Muitas pessoas que fizeram ou a faculdade de Ciências Contábeis e por alguma razão não passaram no exame de suficiência, mas estão aí atuando na área. E o CRC, a pessoa paga o CRC, ele responde como nisso aí? Tem uma fiscalização, uma das bases do Conselho Regional de Contabilidade, dos conselhos em si, é fiscalizar. Sim. Né? A nossa não seria diferente, é registrar, fiscalizar e promover a educação continuada, que para mim é a mais importante. Que, claro, é importante esse profissional ele estar registrado, é importante fiscalizar se ele está atuando, não só aquele que não tem registro, mas aquele que está atuando de forma incorreta também. Sim. Você tocou no assunto sobre o fechamento dos balanços, né? O balanço ali não está... o ativo não bate com o passivo. Se o ativo não bate com o passivo, não é balanço. Sim. Não é fechamento de balanço. Mas aí é outras coisas que envolvem, né? Às vezes é uma questão profissional, às vezes é culpa de documentos, do empresário, enfim. Mas eu também não vou botar a culpa no profissional, porque eu sei que eu sou empresária. Então, eu sei, às vezes não tem a documentação correta e você não consegue fechar. Sem documento, não tem como, não né? Consegue, exatamente. E às vezes o empresário a gente cobra, o contador está atrasado, está demorando, mas muitas vezes ele nem mandou o documento, né? Ele joga a culpa para o contador. E na nível de fiscalização, a gente sabe que vocês são bem atuantes. Em 2013, quando eu assumi a primeira presidência não fui nem presidência do conselho, eu fui presidente de fiscalização. Aí eu fui lá no conselho de vocês, ainda era lá no centro, pequenininho ainda, e lá eu fiz amizade com um grande amigo, Júlio Ramon. Sim. Né? O Júlio, ele nos deu aí umas dicas como fiscalizar e tal, e desde lá a gente vem aprimorando dentro do Corecon, porque o leigo, infelizmente, ele acontece em todas as profissões, né? Não só na parte de contabilidade, mas infelizmente. Então você que está nos assistindo, se você se formou em contabilidade, procura o teu conselho, se registra, porque você só vai poder usar o nome contador no teu cartãozinho de visita se você tiver registrado. É isso? É isso. Infelizmente, muitas pessoas acabam, vamos se dizendo, falando mal dos conselhos. Isso não é só na área contábil, todas as áreas, eu sei, porque eu já ando em todos os conselhos. Em todas. Aí eles reclamam, dizendo, porque o conselho só serve para cobrar anuidade, porque o conselho não sei o quê. Aí o que eu falo para essas pessoas? Bom, lá no início, quando você escolheu essa profissão, talvez você tenha escolhido porque ela é uma profissão regulamentada. Então, você passou 4 anos estudando, você sabe que se ela é uma profissão regulamentada, ela tem um conselho. Sim. Assim como tem o conselho de medicina, tem o conselho de economia. Então, não tem outra. Você vai ter que cumprir com as obrigações. Aí a gente vai ter, e o conselho vai ter que cumprir com a dela.
Então, eu digo que uma profissão regulamentada, ela tem muito mais valor do que uma que não é. Sem sombra de dúvidas. Essa pergunta que você acabou de citar é: por que eu tenho que pagar o conselho? Primeiro, é uma obrigação, né, como você já colocou. Ah, mas o que eu vou ganhar de retorno? Isso é uma pergunta, Márcia, que eu já ouvi demais, mano, desde 2013, quando eu fui a primeira vez presidente, mas nós resolvemos essa questão, tá? Lógico, a obrigação do conselho, ela já colocou bem claro, isso é de todos os conselhos, é justamente regulamentar a profissão, fiscalizar. Mas agora nós temos um retorno para você. Nós lançamos, junto com o CRC ano passado, o Clube de Vantagem. Vamos falar um pouquinho do clube? Bora, vamos. Então, assim, o que você vai ganhar hoje com a sua anuidade em dia? Você vai ter direito a usufruir dos benefícios do Clube de Vantagem. Por exemplo, o CRC, junto com o CREA, junto com o CAL, junto com o Cresce, junto com o Corecon, os nossos registrados adimplentes têm acesso a uma série de empresas que estão oferecendo descontos para você. Por exemplo, gasolina. Você que tem carro, que está nos assistindo, você sabe que você tem que abastecer regularmente em algum posto. Não é verdade? É verdade. Se você não abastecer, teu carro para. Por que não abastecer num posto de gasolina que você vai ter desconto? Então, esse desconto é um dos produtos que você vai receber ao participar do Clube de Vantagens do CRC. Então, se você não está devidamente registrado, não está adimplente, procura o CRC. Nós estamos com esse clube funcionando desde o ano passado, estamos ampliando cada vez mais, inclusive nós vamos ter um evento agora, como a Márcia já colocou, onde a gente vai estar fazendo o relançamento do Clube de Vantagem em 2023. Então nós temos convênios com uma série de clínicas, com médicos, com locadoras, com agências de viagem, é muita coisa, mais de 300 empresas estão associadas ao nosso clube. Então você que está nos assistindo, procura lá o CRC. Poxa, eu queria saber mais do Clube de Vantagem, que com certeza o pessoal vai te explicar. Estamos chegando ao fim. Ai, foi muito rápido, né? Inclusive, só para pontuar, do Clube de Vantagens, ontem, por exemplo, eu abasteci com preço justo a gasolina a 5,19. Olha aí, tá vendo? Então, 5,59 para 5,19 foram 40 centavos. Exatamente. Diferença. Teve um auge que estava em R$1, quando a gasolina estava mais alta. Sim. E infelizmente me parece que o preço vai dar uma disparada, né? Agora ninguém segura. Exatamente. Então aí vai ser muito mais vantagem você utilizar o aplicativo Preço Justo, que já está incluso no seu clube de vantagem aí, do seu CRC. Márcia, a conversa tá boa. Ótimo. Você sabe que você já está intimada a vir aqui não como representante do CRC, sim, mas como empreendedora. Hoje você tem quantos negócios? Eu já vejo tu falando de tanta coisa, eu falei, meu Deus, a Márcia trabalha com o quê? É porque o nome dos meus empreendimentos é Maria. Sim, sempre tem Maria, né? É Maria. Então, qualquer coisa que eu vou fazer é Maria. Ah, legal. Por isso que você falou do Maria Café, né? Isso, olha aí. Vamos esperar, daqui a pouco tem o Maria Café chegando. Maria Café, Maria Fit, é tudo. Eu já tenho 3 CNPJs, né? 3 empresas. A Maria Festas, a Maria Chique e a Maria Contábeis. Olha aí, que legal. Então a Márcia, da próxima vez, vai estar aqui com a gente, falando aí, que a gente sabe que o empreendedorismo hoje no Brasil, para ser empreendedor tem que ser guerreiro. Não sei se você concorda com essa frase. Muito. Né? E a gente vê ela fazendo os vídeos, apoiando, justamente ensinando você que quer empreender, superar esses desafios. Então, fica já o convite para você vir novamente aqui com a gente. Com todo prazer eu venho. É só chamar que eu venho. Para a gente falar sobre essa questão de empreendedorismo, que é um tema que envolve muita coisa. A gente olha sempre a grama do vizinho, é sempre mais verde, mas quando você chega do outro lado, não é bem assim. Para ela estar verdinha, tu tem que fazer uma série de esforços. Exato. Suas considerações finais, Márcia? Eu só agradeço o convite, digo que passou muito rápido, dessa 1 hora, mas eu acredito que esse projeto é um projeto muito bom, te parabenizar pela coragem, pela disposição de fazer isso, porque é uma contribuição. Sim. Eu acho que quando a gente se propõe a doar
o conhecimento, a gente transforma a vida de muita gente. E se com isso que você está levando, se a gente conseguir impactar uma pessoa, eu acho que a gente já cumpriu a nossa missão. Então, eu né, sigo muito isso como missão na minha vida. Eu gosto de passar tudo aquilo que eu sei, que eu vivi, para diminuir a dor dos outros e, com certeza, tornar um país melhor. Olha só, hein? Fechou com chave de ouro. Muito obrigado pela presença. Lembrando a você que está nos assistindo, nós estamos aqui no oferecimento da Êxitos Consultoria, que faz financiamentos para você que tem uma empresa, quer aumentar, precisa de capital de giro ou investimento, fala com a Êxitos. E também com a Solinox, que é especialista em vendas de aços, não só inox, como ferro comum, aços 1020, 1030, 1040 e também todo o segmento de bronze e metal. Lembrando também que na próxima semana nós teremos aqui um novo patrocinador, já fechou com a gente. Vamos ter um sorvete artesanal aqui, que eu vou divulgar a marca já no nosso próximo encontro, onde no nosso segundo bloco a gente vai estar deliciando aqui esse sorvete que é fantástico. Fica aí a dúvida sobre o nome, você vai saber no nosso próximo capítulo. Grande abraço, muito obrigado, nos vemos na próxima semana.